Good evening, friends. I'm very grateful to be here tonight again. Just left here a while ago. I think right around 4 o'clock. Boa noite, amigos. Eu sou muito agradecido por estar aqui hoje à noite novamente. Saí daqui não faz muito. Eu acho que saí por volta das 4 horas. And then I had we went out to see some more friends and got back 5 minutes after 7. Just had to come back down, so I'm kind of having to hunt a text yet, Brother Neville. E então nós fomos visitar mais alguns amigos e chegamos de volta às 7h05. Tivemos que vir para cá. Por isso estou tendo, de certo modo, que procurar um texto ainda, irmão Neville. But now there is a request that just was called in from someone in Chattanooga, Tennessee, a loved one that was in a wreck 3 weeks ago and is lying unconscious still, and requests prayer here from the church. Porém, agora, acabaram de ligar com um pedido de alguém em Chattanooga, Tennessee, um ente querido que foi acidentado 3 semanas atrás e ainda se encontra inconsciente e pede oração aqui, da igreja. And yes, you sure can, brother. Yes, sir. E, sim, irmão, certamente que pode, irmão Neville, venha. Sim, senhor. Just almost forgot I made a promise to make an announcement tonight. We were speaking of Melchizedek, who he was, and we nothing like got through with it, but maybe the next time coming in we can pick up from there. Still in the book of Hebrews. Nós estávamos falando de Melquisedeque, quem era ele, e ainda não chegamos a terminar. Porém, quem sabe da próxima vez que vier, possamos continuar a partir dali, ainda no livro de Hebreus. But tonight we turn over to the book of Daniel. And you with your Bibles turn to Daniel 12. And we're going to read a little from there and talk maybe on some of God's word out of the book of Daniel. Porém, hoje à noite nós abrimos no livro de Daniel. E vocês com suas Bíblias abram em Daniel 12. E nós vamos ler um pouco a partir daí e falar talvez sobre alguma coisa da palavra de Deus do livro de Daniel. Now, Daniel was the prophet that was carried from Jerusalem down into Babylon in the carrying away of Babylon by King Nebuchadnezzar. Agora, Daniel era o profeta que foi levado de Jerusalém até a Babilônia no transporte da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. He was a young fellow when he went out into Babylon. There was not many of them that had still holding out the grand old faith. Ele era jovem quando foi para a Babilônia. Não havia muitos deles que ainda mantinham firme a grande fé. I like Daniel because he had purpose that in his heart when he went down into Babylon that he was going to remain a believer. Amen. And he wasn't going to defile himself with the king's meats and so forth. Eu gosto de Daniel porque ele tinha proposto que em seu coração, quando ele foi para a Babilônia, que ele ia permanecer crente e que não se corromperia com os manjares do rei e assim por diante. Now, the very thing in Daniel was the prophet to the Gentiles. Daniel saw all the Gentile age rise and fall. Agora, a verdadeira coisa que Daniel era, o profeta para os gentios. Daniel viu toda a era gentia surgir e cair. He was the first one to be, we call the Gentile prophet. He wasn't a Gentile himself, but he saw the Gentile dispensation from start to finish, in the head of gold and ending up in the feet of iron and clay. Ele foi o primeiro a ser, nós chamamos, o profeta gentio. Ele mesmo não era gentio, porém, ele viu a dispensação gentia desde o começo até o fim, na cabeça de ouro e culminando nos pés de ferro e barro. And while down in there purposing in his heart that he wouldn't defile himself with the king's meats and with the king's affair. E enquanto estava ali, propôs em seu coração que ele não se contaminaria com os manjares do rei e com as questões do rei. And another
group of brethren named Shadrach, Meshach, and Abednego was down there with them, which was not prophets, but believers. E um outro grupo de irmãos chamados Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali com eles, os quais não eram profetas, porém crentes. And they also purposed in their heart. And then when those four believers come together, I'd imagine quite oftenly they had prayer meetings together. E eles também fizeram um propósito em seu coração. E então, quando aqueles 4 crentes se reuniam, eu imaginaria que, muito frequentemente, eles tinham reuniões de oração juntos. Just like we do, we get together because we have things in common. You know, there's an old slogan that says, birds of a feather flock together. And that's an old proverb, brother. Do mesmo modo que nós fazemos, nós nos reunimos porque temos coisas em comum. Você sabe, há um antigo lema que diz, cada qual com seu igual. E esse é um antigo provérbio, melhor dizendo. And that's a pretty good thing, too. Birds of a feather flock together. Aren't you happy for that? Sure, birds of a feather flock together. E isso também é uma coisa muito boa. Cada qual com seu igual. Não estão vocês felizes por isso? Seguramente, cada qual com seu igual. Not long ago, I was sitting in a meeting where there was a man discussing something, and he said, well, he's talking about the souls that went to prison, or was in prison, that Jesus went and preached to after his death. Não muito tempo atrás, eu me encontrava numa reunião onde havia um homem discutindo algo. E ele disse, bem, ele estava falando das almas que foram para a prisão, estavam em prisão, para as quais Jesus foi pregar depois de sua morte. And this man that was speaking said, well, what do you think about it? And a colored brother raised up. He said, well, that's just what the Bible said. He went and preached to souls that were in prison. E este homem que estava falando disse, bem, o que vocês acham disto? E um irmão de cor levantou-se. Ele disse, bem, isso é exatamente o que a Bíblia disse. Ele foi pregar para as almas que estavam em prisão. So what do you think it was? Said it was souls that didn't repent. And the long suffering in the days of Noah while the ark was being prepared, just like the Bible said. Disse, o que você acha que foi? Disse, foram almas que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. Exatamente como a Bíblia diz. He said, no. Said that's this church preaching to those Pentecostal people that's in these denominations and everything, bring them out of prison. Ele disse, não. Disse, isso é esta igreja pregando para aquelas pessoas pentecostais que estão nestas denominações e tudo mais, tirando-as da prisão. He said, now looky here, brother. He said Pentecost wasn't even mentioned there. He said that he just said that he went and preached to the souls that were in prison. Ele disse, agora, olha aqui, irmão. Ele disse, Pentecostes nem mesmo foi mencionado aí. Ele disse isso. Ele simplesmente disse que ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. So I said, amen, that's right. And the minister looked around at me and said, birds of a feather flock together. Logo eu disse, amém, isso é correto. E o ministro olhou para mim e disse, cada qual com seu igual. I said, that's right, brothers of like precious faith, believing just what the scripture says is the truth. Eu disse, isso é correto. Irmãos de fé igualmente preciosa, crendo exatamente no que a Escritura diz que é a verdade. Daniel had 3 of those companions that were with him. Daniel tinha 3 companheiros assim que estavam com ele. You know, it's good when you're away from home to find somebody that's with you. Amen. Somebody that will stand by you. A real good friend. Você sabe, e é bom, quando você está longe de casa, encontrar alguém que esteja com você, alguém que fique ao seu lado, um amigo verdadeiramente bom. Oh my, in foreign lands, when you find someone who wants to be your buddy and loves you and stands by you, that's worth so much. Especially a stranger. Oh, que coisa! Em terras estrangeiras, quando você encontra alguém que deseja ser seu companheiro e o ama e fica ao seu lado. Isso vale tanto, especialmente um estrangeiro. And these brethren were taken away from their city, and their city was burned, and all their vessels and
the holy things of God had been taken down into Babylon and was put into the treasure house of King Nebuchadnezzar, who had carried out a great Gentile king. E estes irmãos foram levados embora de sua cidade, e a cidade deles foi queimada, e todos os seus vasos e as coisas santas de Deus foram levadas para a Babilônia e foram colocadas na casa do tesouro do rei Nabucodonosor, e os havia levado um grande rei gentil. Now, if God has permitted that for their city to be burned, their church burned, and taken them down into the city, it was because that they'd got away from God. Agora, se Deus permitiu isso, que a cidade deles fosse queimada, sua igreja queimada, e fossem levados para a cidade, foi porque eles haviam se afastado de Deus. But he still had a believer that he could put his hands on and say, "This is my servant." God has always had a witness somewhere. Amen. He never leaves himself without a witness. Porém, ele ainda tinha um crente sobre o qual ele podia colocar suas mãos e dizer: "Este é meu servo." Deus sempre teve uma testemunha em algum lugar. Ele nunca fica sem uma testemunha. No matter it's got down sometimes to just one, but he's always had somebody that he could put his hands on and say, "This is my servant," and he'll do as I tell him. Now, we like that. Não importa, às vezes chegava a ser apenas um. Porém, ele sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos e dizer: "Este é meu servo, e ele fará o que eu lhe disser." Agora, nós gostamos disso. Noticing then that when these brethren were down there, they were put to a test. Very beautiful example of what a true believer comes to when he really accepts the Lord Jesus as his Savior. He's always put to a test. Notando então que, quando esses irmãos estavam lá, eles foram testados. Muito belo exemplo do que um verdadeiro crente, quando ele verdadeiramente aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Ele sempre é testado. Satan still in the testing business. And it only comes about to help you. It's for your good. Amen. Every son that cometh to God must be tried, chastened, scourged. And in other words, give a little thrashing, straightening up. Satanás permanece no negócio de teste. E isso somente acontece para ajudar você. É para o seu bem. Todo filho que vem a Deus deve ser testado, disciplinado, açoitado. Em outras palavras, dar uma pequena surra, correção. And if God gives us some chastisement, and we can't stand it, then we become illegitimate children and not the children of God. E se Deus nos dá disciplina e não podemos suportá-la, então nos tornamos filhos ilegítimos e não os filhos de Deus. Now, a man that's really got his face set towards heaven, no matter what takes place here on earth, he's still got his face set towards heaven. Agora, um homem que verdadeiramente tenha seu rosto voltado para o céu, não importa o que ocorra aqui na terra, ele ainda fica com seu rosto voltado para o céu. His friends may forsake him, his family may forsake him, his pastor may forsake him, but there's one that won't forsake him. That's God. Seus amigos talvez o deixem, sua família talvez o deixe, seu pastor talvez o deixe, porém há um que não o deixará. Esse é Deus. And when your mind is made up, I like that. Daniel had burned all the bridges behind him. He wasn't planning on going back anymore. Amen. He wasn't watching his back trail. He was looking, forsaking those things which are in the past. He pressed on to the mark of the high calling. E quando você está decidido, eu gosto disso. Daniel havia queimado todas as pontes detrás dele. Ele não estava planejando mais voltar. Ele não estava observando o rastro que deixava. Ele estava olhando, esquecendo aquelas coisas as quais estavam no passado. Ele avançava para o alvo da soberana vocação. That's what we should be doing. That's what the church should be doing. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. And as I noticed then, God permitted Satan to give him the test. And all they tested him by the fire. They tested him also by the lion's den. And in every instant,
God brought them out more than victorious. E como noto, então, Deus permitiu Satanás dar-lhe o teste. E ó, eles os testaram pelo fogo, eles os testaram também através da cova dos leões. E a todo instante Deus fazia que superassem, mais do que vitoriosos. Many are the testings of the righteous, but God delivereth him out of them all. How marvelous that is. How we appreciate that. Trials, tribulations, tests, all working for the good. Muitos são os testes do justo, mas Deus o livra de todos. Quão maravilhoso isso é! Como agradecemos por isso! Provas, tribulações, testes, tudo contribui para o bem. After a while, God can see that and He can put His trust in you. And then He'll do great things for you. Depois de um tempo, Deus pode ver então que Ele pode colocar sua confiança em você. E então Ele fará grandes coisas por você. Now we find out then that Daniel became an instrument in the hand of God while he was away from his own people, out of his own city, away from his own church, in a strange land. God used him. Agora nós verificamos então que Daniel tornou-se um instrumento na mão de Deus, enquanto ele estava longe de seu próprio povo, fora de sua própria cidade, longe de sua própria igreja. Numa terra estranha, Deus o usou. Now you can be away from whatever you may be. You can be away from all your loved ones, or you can be away from your church, but you can still be an instrument in the hands of God. God can use you for a testimony or for anything that He wishes to use you for. Agora, você pode estar longe de tudo quanto você possa estar. Você pode estar longe de todos os seus entes queridos, ou você pode estar longe de sua igreja. Porém, mesmo assim, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode usá-lo para dar testemunho, ou para qualquer coisa que Ele deseje usá-lo. Beautiful examples. The Bible's just so chugged full of those things. Everywhere you turn, don't you love to read the Word? Oh, I just read it sometime and weep. Lindos exemplos. A Bíblia está tão cheia dessas coisas em todo lugar que você abre. Vocês não gostam de ler a palavra? Oh, eu simplesmente a leio às vezes e choro. Here a few days ago, I was reading in the room there, and I just had to sit down and cry like a baby. I got up and walked around my chair, put my hand on my chair, looked down at my Bible again. I just broke out, went around the chair again, looked back at it. Aqui há alguns dias atrás, eu estava lendo ali dentro na sala e eu simplesmente tive que sentar e chorar como criança. Eu me levantei e andei em volta da cadeira, coloquei minha mão sobre minha cadeira, olhei para minha Bíblia novamente, eu simplesmente chorei. Fui em volta da cadeira novamente, olhei para ela novamente. And I thought, oh God, in there is eternal life. To every man or woman that'll dare to put their trust in it and believe it. Eternal life. Eu pensei, oh Deus, ali dentro há vida eterna para cada homem ou mulher que ouse colocar sua confiança nisto e crer nisto. Vida eterna. And he said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. E ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Search the scripture. The word of God is a lamp unto our feet, that we should be guided then. It's the light that follows the pathway that leads us from victory unto victory. Examinai a Escritura. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, que nós sejamos guiados então. É a luz que segue o caminho que nos leva de vitória a vitória. Now, before you can have a victory, there has to be a battle. And if there's no battles, there's no victories. Agora, antes que você possa ter uma vitória, tem que haver uma batalha. E se não houver batalhas, não há vitórias. So we are to be thankful for the battles and the tryings. It's God giving us the opportunity to have victories. Oh my, don't that make it a little bit better now? Por isso deveríamos estar agradecidos pelas batalhas e pelos testes, e é Deus dando-nos a oportunidade de termos vitórias.
Oh, que coisa! Isso não faz você sentir um pouquinho melhor agora? See, the battle come along, somebody saying something bad about you. Sickness come on to you. Maybe God give you those light afflictions that He might heal you and show His favor to you. Let you see what He means by it. He loves you. Está vendo? A batalha vem, alguém dizendo algo mal a seu respeito, a enfermidade vem em você. Talvez Deus lhe dê essas aflições leves para que Ele possa curá-lo e mostrar seu favor a você, deixá-lo ver o que Ele quer dizer com isto. Ele o ama. The old shepherd story that was told there in Jerusalem, in the Holy Lands, that a shepherd was packing a sheep. And he said, "What you packing it for?" He says, "It's got a broken leg." A antiga história de pastor que era contada lá em Jerusalém, nas Terras Santas, de um pastor que estava carregando uma ovelha, e ele disse, por que você está carregando? Disse, ela está com a perna quebrada. Said, "How did do that? Fall over a cliff?" Said, "No, I broke its leg." Disse, como ela fez isso? Caiu de um rochedo íngreme? Disse, não, eu quebrei sua perna. He said, "Well, you're a cruel shepherd to break that sheep's leg." He said, "No, I loved it." And said it was going astray and I couldn't make it mind me, so I broke its leg so I could give it some extra attention so then it would love me and follow me. Ele disse, ora, você é um pastor cruel quebrar a perna dessa ovelha? Disse, não, eu a amava. E disse, ela se desviava e eu não conseguia fazê-la obedecer-me. Então quebrei sua perna para que eu pudesse dar-lhe atenção a mais, para que então ela me amasse e me seguisse. Sometimes God has to let us break down just a little bit in hell to give us a little extra attention, to get us up on His lap, to woo us up in His bosom. Às vezes Deus tem que nos deixar sucumbir apenas um pouquinho na saúde para nos dar um pouco mais de atenção, para nos colocar sobre seu colo, para nos aconchegar ao seu seio. So when the doctor said nothing can be done, then He'd take us into His bosom, say, "See, I love you. I'm going to let you get well." Quando o médico diz que nada pode ser feito, então ele nos toma em seu seio e diz, veja, eu o amo, vou deixá-lo ficar curado. Está vendo? Oh, doesn't that just make life a little better? Amen. Oh, He's so great. He's a marvelous shepherd, isn't He? Oh, isso não faz a vida um pouquinho melhor? Oh, ele é tão grande, ele é um pastor maravilhoso, não é? No wonder David said, "The Lord is my shepherd. I shall not want." How He leads us by the side of the still waters and restores our soul and runs our cups over and anoints us in the presence of the enemy. Não se admire de Davi dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E como ele nos guia mansamente a águas tranquilas e refrigera a sua alma, e faz os nossos cálices transbordarem, e nos unge na presença do inimigo. Did you ever get anointed in the presence of your enemy? Just to testify to your cup just boiled over, you know. Just how marvelous it is to be anointed in the presence of your enemy. Você já foi ungido na presença do inimigo? Apenas para testificar até que o seu cálice simplesmente transbordasse? Você sabe, quão maravilhoso é ser ungido quando na presença do seu inimigo. Now, notice, then God took King Nebuchadnezzar and made him a tool in his hand. Agora note, então, Deus tomou o rei Nabucodonosor e fez dele um instrumento em sua mão. And when King Nebuchadnezzar died, after he had the grass grew out, his hair like eagle's feathers, and his fingernails like the claws of the eagle, and so forth, and God had to let him know who was the real king. E quando o rei Nabucodonosor morreu, depois que ele tinha a grama cresceu, seu cabelo como leão, ou como penas de águia, e as unhas de seus dedos como as garras da águia, e assim por diante. E Deus teve que fazê-lo saber quem era o verdadeiro rei. After his death, Belteshazzar, his grandson, succeeded him, and then he was more wicked than King Nebuchadnezzar. Depois de sua morte, Belsazar, seu neto, o sucedeu. E então ele foi mais ímpio do que o rei Nabucodonosor. And one night there they had a great big party.
They called all their magistrates and all the officers in for a great big jamboree. E uma noite lá, eles tiveram uma enorme festa. Eles chamaram todos os seus magistrados e todos os oficiais para uma grande farra. And while they were having this jamboree, and went and called out and took the vessels, the holy vessels of God, just to make fun of God, and drank wine to their gods, a toast out of the vessels of the Lord. E enquanto eles estavam tendo esta farra, e eles foram e gritaram e tomaram os vasos, os santos vasos de Deus, apenas para zombar de Deus, e beberam vinho para seus deuses, um brinde nos vasos do Senhor. Now, a man is permitted to travel so far, but there's a separating line between life and death. You must never cross that. Agora, é permitido que alguém vá até certa distância, porém há uma linha de separação entre a vida e a morte. Você nunca deve cruzar isso, está vendo? You can go on with your little foolishness for a while, but you better know where the line is. Você pode seguir com a sua pequena insensatez por um tempo, porém é melhor você saber onde está a linha. Did the Lord ever check you on anything? He does all of us pull the check reins. That's far enough now. Then you better watch what you're doing from then on. If you're stepping across towards that line. O Senhor já o advertiu em alguma coisa? Ele adverte a todos nós. Puxa as rédeas da advertência, diz: agora chega. Então é melhor você observar o que você está fazendo daquele momento em diante, se você está pisando do outro lado em direção a essa linha. And that night when God pulled the check reins on him and he wouldn't listen, goes on down and brings out the vessels of the Lord, begin to drink wine and them toast to their gods. E naquela noite, quando Deus puxou as rédeas para adverti-lo, e ele não quis dar atenção, vai, traz os vasos do Senhor, começa a beber vinho e um brinde ao Deus deles. Then there came a hand down out of heaven and wrote on the wall, teeny, teeny, teklaprasia, means thou art weighed in the balance and found wanting. No one could interpret it. It was unknown tongue. Então veio uma mão do céu e escreveu na parede, Mene, mene, tekel, ufarzim. Significa, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ninguém pôde interpretar isto. Estava em línguas estranhas. And there was a man there who had the gift of interpretation, Daniel. So he comes down and interprets and tells the king what would happen. And there God destroyed that nation. Amen. Babylon. E havia um homem ali que tinha o dom de interpretação, Daniel. Deste modo, ele vem e interpreta e diz ao rei o que aconteceria. E ali, Deus destruiu aquela nação, Babilônia. While Daniel being there, he saw great visions and wrote concerning them for this great consolation that we have today, knowing and setting in order the end of the Gentile kingdom. Enquanto Daniel estava ali, ele tinha grandes visões e escreveu a respeito delas, para esta grande consolação que temos hoje, sabendo e colocando em ordem o fim do reino gentio. Notice how perfect. Just get it close now. He's seen first the image standing in the field when he interpreted the dream of the king. Note quão perfeito. Apenas compreenda bem agora. Ele havia visto primeiro a imagem de pé no campo quando ele interpretou o sonho do rei. He was a spiritual man. He dreamed dreams, saw visions, interpreted dreams. God was with him. And everyone knew that too. Ele era um homem espiritual. Ele tinha sonhos, tinha visões, interpretava sonhos. Deus estava com ele e todos sabiam disso também. And when he saw the vision, the head of gold and the breast here of silver and the thighs of brass and the feet of iron. Notice each kingdom got a little harder. E quando ele teve a visão, a cabeça de ouro e o peito aqui de prata,
e as coxas de latão e os pés de ferro. Note, cada reino se tornava um pouco mais duro. King Nebuchadnezzar's kingdom was the head of gold. He interpreted, told them just exactly how those kingdoms would succeed each other unto the end. O reino do rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Ele interpretou isto, disse-lhe precisamente como aqueles reinos sucederiam um ao outro até o fim. Then, notice, from gold is the softest, silver is next, then brass is next, then iron is next. Harder, harder, colder, farther away. Então note, do ouro é o mais macio, prata é o próximo, logo latão é o próximo, logo ferro é o próximo, mais duro, mais frio, mais distante. Notice, then, in the midst of all that, Daniel beheld the image until a stone would shoot out of the mountain that was cut out without hands. Note então, no meio de tudo isso, Daniel contemplou a imagem até a pedra ser fendida da montanha que foi cortada sem mãos. It rolled into the image and broke it and made it like wheat on the summer threshing floor, and the winds drive away. Ela rolou contra a imagem e a quebrou e a fez como trigo na eira de verão, e os ventos afastam. And the stone grew into a great mountain that covered all the earth and the sea. That was the coming of the Lord Jesus, which is now at hand. E a pedra cresceu, formando uma grande montanha que cobria toda a terra e o mar. Isso era a vinda do Senhor Jesus, a qual está agora próxima. He goes on, when he was down by the river one day, he fell into a trance and saw a vision. Many of those was with him, they didn't see the vision, for it was given only to Daniel. You see it? Ele segue adiante. Quando ele estava junto ao rio um dia, ele entrou num transe e teve uma visão. Muitos daqueles que estavam com ele, eles não tiveram a visão, pois foi dada somente a Daniel. Você está vendo? Someone can stand right next to you and see things that you can't see to save your life. Amen. Right? Someone said, I don't believe that. I never seen nothing. Because it wasn't for you to see it. Amen. Alguém pode ficar bem próximo a você e ver coisas que você não pode ver para salvar a sua vida. Isso é correto. Alguém disse, eu não creio nisso, eu nunca vi nada. Porque não era para você ver. Then it went with Paul. When Paul was struck off of his horse and had to fall onto the dirt and water as it was on the dirt. None of them heard that voice or seen that vision. Paul saw it. Aqueles que iam com Paulo quando Paulo foi derrubado de seu cavalo e teve de cair por terra e espojar como estava por terra. Nenhum deles ouviu aquela voz ou teve aquela visão. Paulo viu isto. None of them saw the star of the cross, the ever observatory, but the wise man. Nenhum deles viu a estrela que cruzou cada observatório, a não ser os magos. Many things that way God has designated for certain peoples to see and others cannot see. Muitas coisas dessa maneira Deus designou certas pessoas para verem e outras não podem ver. Oh, I love that. When God in His infinite wisdom has predestinated or foreordained for certain things to happen, it can happen to the person sitting right next to you and you'll know nothing about it. Amen. Oh, gosto demais disso. Quando Deus, em sua infinita sabedoria, predestinou ou pré-ordenou certas coisas para acontecerem, poderia acontecer a pessoa sentada bem próxima a você e você não saber nada a respeito. Look at Dothan. When Elijah was down at Dothan, and there was all surrounded there by the aliens that come in, the Syrian army, looking for Elijah, the prophet. Veja Datã. Quando Elias estava em Datã e eles estavam todos rodeados ali pelos forasteiros que vieram, o exército sírio, procurando Elias, o profeta. Or when they begin to find out every time the Syrians that come over to Israel to make war, while the Israelites would be laying an ambush for them. Pois quando eles começaram a verificar que toda vez
que os sírios vinham até Israel para guerrear, ora, os israelitas preparavam emboscadas para eles. And so the king of Syria called him up and said, now wait a minute. Who is for us and who's for Israel? Said somebody in my group is a spy that's going to tell Israel just where we're coming in at. For they're always there waiting for us. E assim o rei da Síria os convocou e disse, agora esperem um minuto, quem é por nós e quem é por Israel? Disse, alguém em meu grupo é um espião que está indo dizer a Israel exatamente aonde nós estamos indo, pois eles estão sempre ali esperando por nós. And one man had a little spirituality about him. He said, nay, my father, but it's the prophet Elijah. Amen. For he knows in his bedroom what you're going to make your move next. Amen. Amen. E um homem que tinha um pouco de espiritualidade, ele disse, não, meu pai, porém é o profeta Elias, pois ele sabe em seu quarto o que vais fazer a seguir. Amém. Oh, when atomic powers begin to shake, I'm so happy that the Word of God has tell us where to go to. Amen. Flee to the rock, Christ Jesus. Oh, quando os poderes atômicos começarem a estremecer, eu estou feliz que a palavra de Deus tem nos dito aonde ir. Corram para a rocha, Cristo Jesus. Every minute it is safe and secured. Nothing can harm you. No atomic bombs, no cobalts, nothing else can touch the preserved of God. Amen. Safe, secure, anchored. Cada homem nela está salvo e seguro. Nada pode feri-lo. Nenhuma bomba atômica, nenhum cobalto, nada mais pode tocar o protegido de Deus, salvo, seguro, ancorado. What a marvelous hope that we have in Christ Jesus. Que maravilhosa esperança que temos em Cristo Jesus. Notice, there was a man with him, his servant, spiritual boy, walked and poured water on the hands of the prophet. A great position he had. Note que havia um homem com ele, seu servo, rapaz espiritual, ia e derramava água nas mãos do profeta. Uma grande posição ele tinha. But when he seen the Syrian army all around Dothan, had it all backed up, he said, my father, look out there. What a great number. Why, we're surrounded. Porém, quando ele viu o exército sírio completamente em volta de Datã, tinha tudo encurralado, ele disse, meu pai, olhe lá, que grande número. Ora, estamos cercados. Now that's the natural. Whenever things seems to go wrong, pointing the finger at you, saying this and that, and the doctor says you can't get well and so forth, that's just the natural thing. You think, oh my, this is the end. Agora, isso é o natural. Quando tudo parece dar errado, apontando seus dedos para você, dizendo isto e aquilo, e o médico diz que você não pode ficar bom e assim por diante, isso é simplesmente a coisa natural para você pensar, oh, que coisa, este é o meu fim. But Elijah said, there's more with us than there is with them. Porém, Elias disse, há mais dos que estão conosco do que os que estão com ele. Now you can imagine how that prophet or that Gehazi felt, the servant. Agora você pode imaginar como aquele profeta ou aquele Geazi se sentiu, o servo. He looked over at him and said, well, I don't see nobody. He said, God opened this boy's eyes. Ele olhou para ele e ele disse, ora, eu não vejo ninguém. Ele disse, Deus abre os olhos deste rapaz. And as soon as God did something, here it is, yet when God opened his spiritual sight, all around that prophet stood chariots of fire and angels of fire. E tão logo Deus fez algo. Aqui está, entenda isto. Quando Deus abriu a sua visão espiritual, na volta toda ali do profeta estavam carruagens de fogo e anjos de fogo. Why, he seen the chariots of fire outnumbered that Syrian army by the thousands. Ora, ele viu as carruagens de fogo sobrepujavam em número aquele exército sírio aos milhares. The mountains was on fire. Angels of fire. Horses of fire. Chariots of fire.
As montanhas estavam pegando fogo, anjos de fogo, cavalos de fogo, carruagens de fogo. And the Bible said the angels of God encamp about those who fear him. E a Bíblia disse: os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. Just the same tonight. I wonder what would happen if a man here tonight had the power to strike across your eyes and say, look, standing around this tabernacle tonight. You'll be a member here the rest of your life. Sure. Yes, sir. Do mesmo modo é hoje à noite. Eu me pergunto o que aconteceria se um homem aqui hoje à noite que tivesse o poder de atingir seus olhos e dizer: olhe, encontram-se em volta desse tabernáculo hoje à noite. Você seria membro aqui para o resto da vida. Certamente. Sim, Senhor. Sometimes you can't see it with your natural eyes, but you can feel the impulse of it. Something near. A sixth sense that denotes something is near. Às vezes você não pode ver isto com seus olhos naturais. Porém, você pode sentir o impulso disto, algo perto. Um sexto sentido que indica que algo está perto. Watch him this morning, opening up the deaf ears, making the polio cripples walk around here like there was nothing wrong with them. Observe-o esta manhã, abrindo os ouvidos do surdo, fazendo os que tiveram paralisia infantil andar por aqui como se não houvesse nada de errado com ele. What is it? It's the incense, the sense, the sixth sense. It's conscious, the spirit, that something is near. Have faith in God. O que é isso? É o sentido interior. Eu quero dizer o sexto sentido que está consciente, o espírito de que algo está perto. Tenha fé em Deus. Now, he didn't see that first, but Elijah probably didn't see it. But he asked for the boy's eyes to see it. But Elisha was conscious that they were there. Amen. Amen. Agora, ele não viu isso no princípio, porém Elias provavelmente não viu isto. Porém ele pediu para que os olhos do rapaz vissem isto. Porém Eliseu estava consciente que eles estavam ali. Amém. Thomas one time said, let me put my hands in his side. Jesus said, now you see and believe, how much greater is their reward who has never yet seen and yet believed. Amen. That's us tonight. Whosoever will believe without seeing. Tomé uma vez disse, deixe-me colocar minhas mãos no seu lado. Jesus disse, porque me viste e creste, quanto maior é o galardão daqueles que nunca viram e creem. Tais somos nós hoje à noite, para todo aquele que crer, sem ter visto. And notice, then Elijah walked out there to where this circumstance was, and he said to them, first he went out there, and the Bible said he smote them blind. E note, então, Elias foi até lá onde esta circunstância estava e falou com eles. Primeiro, ele foi lá e a Bíblia disse, ele os feriu de cegueira. Blind. And walked right out to him. Everyone had perfect eyesight as far as I know. But the scripture said they were blind. Amen. Cegueira. E foi até eles. Cada um tinha visão perfeita, que eu saiba. Porém, a Escritura disse, eles estavam cegos. A little fellow a few nights ago said to me, if you be a man of God, smite me blind. And I said, you're already blind. Amen. Already blind. Um pequeno companheiro, algumas noites atrás, disse para mim, se você for um homem de Deus, fira-me de cegueira. Eu disse, você já está cego, está vendo? Está vendo? Já está cego. Notice, and he walked out there to where this great circumstance was, this great thing was, and he said, do you look for Elijah? Said, yes. Said, come on, follow me. I'll take you right to him. Elijah said it to them. Note, e ele foi lá até onde esta grande circunstância estava, esta grande coisa estava. E ele disse, vocês procuram por Elias? Disseram, sim. Disse, venham, sigam-me, e os levarei exatamente a ele. Elias disse isto para eles. What was they blind about? They were blind to the fact that that was the prophet of God. They were blind to it. Eles estavam cegos com respeito a quê? Eles estavam cegos para o fato que esse era o profeta de Deus. Eles estavam cegos para isso.
and he led them right straight down in the ambush again. Said, come on, I'll show you Elijah. And it was Elijah taking them down there. E ele os guiou diretamente para a emboscada novamente. Disse, venham, eu lhes mostrarei Elias. E era Elias os levando ali. And when they looked around and found that they're surrounded around, the king said, my father, must I smite them? He said, would you take a prisoner to smite him? Said, give him something to eat and send him back to their country. E quando eles olharam em volta e descobriram que eles estavam cercados em volta, o rei disse, meu pai, eu devo feri-los? Ele disse, tomaria você um prisioneiro e o feriria? Disse, dê-lhes algo para comer e envie-os de volta ao seu país. That's the way to settle wars, isn't that right? Certainly. Oh, my, if we'd only adopt that principle today to feed your enemy. Do good to those that do evil to you. Amen. Essa é a maneira de terminar as guerras, não está correto? Certamente. Oh, que coisa se nós simplesmente adotássemos esse princípio hoje de alimentar seu inimigo. Façam o bem àqueles que os odeiam. Amém. There. Now, the blindness. Now, not Elijah now, but Daniel. Daniel foresaw, he was a prophet. He saw the coming of the Lord. He saw the end time come. He saw the Gentiles start. Ali agora a cegueira. Agora Elias, ou eu quero dizer, não Elias agora, porém Daniel. Daniel previu. Ele era um profeta. Ele viu a vinda do Senhor. Ele viu o fim do tempo vir. Ele viu como tiveram início os gentios. And if you notice, the Gentiles started off with idol worship. They was worshiping a great idol sitting out in the field, an idol of a man. E se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. Eles estavam adorando um grande ídolo que foi colocado no campo, um ídolo de um homem. I believe Daniel himself, because King Nebuchadnezzar had called him Belteshazzar, which was his god. And he started worshiping an image of a righteous, holy man. And Daniel refused to do it. So did the Hebrew children, the Shadrach, Meshach, and Abednego. Eu creio o do próprio Daniel, porque o rei Nabucodonosor o chamou de Belsazar, o qual era seu Deus. E ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. E Daniel recusou fazer isto, do mesmo modo fizeram os filhos hebreus, o Sadraque, Mesaque e Abednego. That's the way it was issued in, and it was condemned, that head of gold was issued in by image worship, forced to it, and ended up in a supernatural hand writing a supernatural language that only supernatural understanding could understand it. Amen. Essa é a maneira que se originou. E foi condenada. Essa cabeça de ouro se originou através da adoração da imagem, forçada a isto, e culminou em uma mão sobrenatural, escrevendo uma linguagem sobrenatural que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Amém. That's the way the Gentile kingdom issued in, and it'll go out the same way. That's right. By supernatural works, supernatural interpretation. É dessa maneira que o reino gentio teve início e terminará da mesma maneira. Isso é correto, através de obras sobrenaturais, interpretação sobrenatural. You know what I'm talking about. The working of the supernatural. Oh, how marvelous. Aren't you happy tonight you believe in the supernatural? Yes. Você sabe do que eu estou falando. A operação do sobrenatural. Oh, quão maravilhoso! Vocês não estão felizes hoje à noite? Creem no sobrenatural? Sim. Now, then all to these visions, he showed him just where the nations would be standing. He showed him how that there were so many years depended yet on the Jews. Agora então, depois destas visões, ele mostrou-lhe exatamente onde as nações se encontrariam.
Ele mostrou-lhe como que havia tantos anos que dependiam ainda dos judeus. He said the Messiah shall come. He'll prophesy in the 70th weeks, which is 3.5 years. In the midst of it, he'll be cut off, which is 7 years. 70 weeks is determined for thy people. 7 years of prophecy to the Jews. Ele disse: O Messias virá. Ele profetizará nas 70 semanas, as quais são 3 anos e meio. No meio disto, ele será cortado, o qual são 7 anos. 70 semanas estão determinadas para teu povo. 7 anos de profecia para os judeus. He said, "And Messiah the Prince shall come and prophesy in the midst of the 7 weeks, 7 days. Will he be cut off? In the abomination maketh desolation shall stand in his place. And they'll tread down the walls of Jerusalem, Gentiles, for a time, and dividing of time." Ele disse: E o Messias, o príncipe, virá e profetizará. No meio das 7 semanas, 7 dias, ele será cortado. Na abominação que faz desolações se encontrará em seu lugar. E esmagarão as paredes de Jerusalém, os gentios, por um tempo, tempo e metade de um tempo. Now, when Messiah come, Jesus, he preached exactly 3.5 years and was cut off for a sacrifice. The daily obligation was taken away. Agora, quando o Messias veio, Jesus, ele pregou exatamente 3 anos e meio e foi cortado para um sacrifício. A obrigação diária foi tirada. And the abomination that maketh desolation, the Muslim of Omer, was stood today in the place of the holy temple. Amen. The Muslim of Omer stands exactly where the temple stood. E é desolada, a abominação que faz desolação, a mesquita de Omar, foi estabelecida hoje no lugar do santo templo. A mesquita de Omar encontra-se exatamente onde o templo se encontrava. And he said if they would tread down the walls of Jerusalem, over Jerusalem, until the Gentile dispensation be finished. E ele disse que derrubariam os muros de Jerusalém sobre Jerusalém, até que a dispensação gentia seja consumada. But at the end of the Gentiles, there would still be 3.5 years yet to the Jews. Porém, no fim dos gentios, permaneceria 3 anos e meio ainda para os judeus. Now, notice one of the most striking things of prophetic history. I don't claim to know the prophecy of the Bible, but this is like reading a newspaper. More claim. And what we read here, we know is the truth. Agora note uma das coisas mais notáveis da história profética. Eu não afirmo saber a profecia da Bíblia, porém, isto é como ler um jornal. É mais claro. E o que nós lemos aqui, nós sabemos que é a verdade. Notice, 2,500 years, the Jews has been scattered to every nation under heaven. Note, 2.500 anos, os judeus têm estado espalhados por toda a nação debaixo do céu. As God hardened Pharaoh's heart, bringing him back, he hardened Hitler's heart, Mussolini's heart, and so forth, till he drove them back to Palestine. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, trazendo-os de volta. Ele endureceu o coração de Hitler, o coração de Mussolini, e assim por diante, até que ele os levou de volta para a Palestina. Coming back, they have made him a nation again. And on May the 6th, 1947, the Jewish flag was raised over Israel for the first time for 2,500 years. Voltando, fizeram uma nação novamente. E no dia 6 de maio de 1947, a bandeira judaica foi levantada sobre Israel pela primeira vez por 2.500 anos. The oldest flag in the world was raised for the first time in 2,500 years. A bandeira mais antiga do mundo foi levantada pela primeira vez em 2.500 anos. And he said in the last days he'd raise up an ensign over Jerusalem, showing that the time is at hand. E ele disse que nos últimos dias ele levantaria uma bandeira sobre Jerusalém, mostrando que o tempo está próximo. And notice, here not long ago I seen a prophetic reel played
from over there, and they're bringing in those Jews by the thousands, by airplanes. You see it in the paper and so forth. Looking Life magazine's been packing it. E note, aqui não faz muito tempo eu assisti um filme profético rodado de lá, e eles estão recolhendo aqueles judeus aos milhares pelos aviões. Vocês já viram isso no jornal e assim por diante. As revistas Look e Life têm publicado isso. Thousands of Jews returning, and they asked them, said, what are you returning for? Old crippled people packing them on their backs, their little young ones was. Said, are you coming back to the homeland to die? Said, no, we're coming back to see the Messiah. Milhares de judeus retornando. Eles perguntaram, disseram, por que vocês estão retornando? Os jovens deles estavam levando em suas costas pessoas aleijadas, velhas. Disseram, vocês estão voltando para a terra natal para morrer? Disseram, não, estamos voltando para ver o Messias. Jesus said, when you see the fig tree putting forth its buds, and all the other trees putting forth their buds, know that time is nigh, or spring is nigh, summer. Jesus disse, quando virdes a figueira com rebentos e todas as árvores com rebentos, sabeis que o tempo está próximo, ou a primavera está próxima, o verão. So when you see these things come to pass, lift up your heads, your redemption's drawing nigh. Assim que quando virdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, a vossa redenção está próxima. Tonight, as this world is honeycombed by communism, Hoje à noite, enquanto este mundo está corroído pelo comunismo. oh, I was talking to a man a while ago on one of the best authorities I believe that I know of. Eu estava falando com um homem há algum tempo atrás sobre uma das melhores autoridades, eu creio, que eu saiba. And when he spoke things concerning this nation and communism, it would shake you to your knees. Right? How it's honeycombed, there's nothing solid no more. Not even in our own country, hardly. E quando ele falou coisas concernentes a esta nação e ao comunismo, isso estremeceria você até ficar de joelho. Correto, como está corroído. Não existe mais nada sólido, nem mesmo em nosso próprio país, dificilmente. There's only one solid thing that all know will stand. That's the rock, Jesus Christ. We receive a kingdom that cannot be moved. Há somente uma coisa sólida que eu sei que permanecerá, é a rocha, Jesus Cristo. Nós recebemos um reino que não pode ser movido. And in this day when everything else is falling, we have a solid foundation, the Lord Jesus Christ. E neste dia, quando tudo mais está desmoronando, nós temos um fundamento sólido, o Senhor Jesus Cristo. Come into it, friends. It's a shelter in a time of storm. What a marvelous thing. Venham a isto, amigos. É um refúgio no tempo de tempestade. Que coisa maravilhosa! He's seen all this coming to pass. We see the Jews now. The Bible said that Jerusalem, and it would blossom as a rose. And how they have irrigated that land. Ele viu tudo isto acontecendo. Nós vemos os judeus agora. A Bíblia disse que Jerusalém floresceria como uma rosa. E como eles têm irrigado aquela terra. And they also, the prophet spoke and said that day that water will come from the north. E eles também, o profeta falou e disse, naquele dia que a água viria do norte. There was no water there then, no springs there then. But in the last few years, there's a gusher come up. And it's water in the valleys. And they're irrigating it as one of the greatest agricultural spots for its size in the world. Não havia água ali então, nem nascentes de água ali então. Porém, nos últimos anos, surgiu um poço jorrante e está irrigando os vales. E sua irrigação é um dos maiores pontos de agricultura pela sua extensão do mundo. And all these great chemicals, right in the Dead Sea, there's enough chemicals found in the bottom of it that all the wealth of the world couldn't buy. E todas estas grandes substâncias químicas bem no mar morto, há suficientes substâncias químicas no fundo dele que toda a riqueza do mundo não poderia comprar.
of chemicals, uranium and everything else, right in the bottom of the Dead Sea, which now belongs to Israel. As substâncias químicas, urânio e tudo mais, bem no fundo do Mar Morto, que agora pertence a Israel. Fig tree putting forth its buds. Not only that, but the other trees are putting forth its buds. A figueira dando os seus rebentos. Não somente isso, porém, as outras árvores estão dando os seus rebentos. The communist is putting forth buds. The Antichrist is putting forth buds. And the Church of God is putting forth buds. She's blooming out into her power again. Os comunistas estão dando os seus rebentos, o anticristo está dando os seus rebentos, e a igreja de Deus está dando os seus rebentos. Ela está florescendo em seu poder novamente. The palmer worm eat part of it, the canker worm eat part of it, the hookworm eat part of it, the caterpillar eat part of it, but God said it'll live again. She's putting forth buds now. A lagarta comeu parte dela, o gafanhoto comeu parte dela, a locusta comeu parte dela, o pulgão comeu parte dela. Porém, Deus disse, ela viverá novamente. Ela está dando os seus rebentos agora. The trees are putting forth buds. Daniel foresaw it and rejoiced. As árvores estão dando os seus rebentos. Daniel previu isto e regozijou. Now, at this time he said, and at that time, the 12th chapter, and at that time shall Michael stand up, the great prince that standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such was never since there was a nation, even to that time. Agora, neste tempo, ele disse, e naquele tempo, o capítulo 12, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Oh my! Aren't you glad your name is on his book? Oh, que coisa! Vocês não estão alegres dos seus nomes estarem em seu livro? When Daniel over here saw him come to the Ancient of Days, whose hair was as white as wool, and he opened up the books, and they were judged every man out of the books. The great white throne judgment. Quando ele, Daniel, aqui o viu, veio ao ancião de dias, cujo cabelo era branco como a neve, e ele abriu os livros. E eles foram julgados, todo homem, pelos livros. O grande trono branco do juízo. Now, Daniel is given this assurance at the end of the Gentile dispensation. Agora, deu-se a Daniel esta segurança, e no fim da dispensação gentia, When you go home tomorrow, read the 11th chapter. You can see how the king of the north is coming down, which is nothing else but Russia, coming down to press against it like a whirlwind. Leia-o quando você for para casa e amanhã, leia o capítulo 11. Você pode ver como o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia, vindo para pressionar contra ele como um remoinho. And the great battle of Armageddon will be fought right there near the gates of Jerusalem. E a grande batalha do Armagedon será travada bem ali perto dos portais de Jerusalém. Notice all of this, and at that time, thy people shall be delivered. Every one that's been found written in the book, the Lamb's Book of Life. Note, gosto muito disto, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida do Cordeiro. Michael, the great prince, shall stand up for what? For thy people. All right. Miguel, o grande príncipe, se levantará pelo quê? Pelo teu povo. Muito bem. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake
When these times take place, and some to everlasting life, and some to shame and everlasting contentment. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quando? Quando esses períodos de tempo cederem, e uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Just as sure as there's an everlasting life, there's an everlasting departure. It determines on how you treat Jesus Christ in your life. Simplesmente tão seguro quanto há uma vida eterna, há um afastamento eterno. Isso é determinado através de como você trata Jesus Cristo em sua vida. If you love Him and born again, He got His Spirit, you've got everlasting life. If you don't, you have not everlasting life. Se você o ama e nasce de novo e recebe o seu Espírito, você tem vida eterna. Se você não tem vida eterna. If your name's written on the Lamb's Book of Life, you have immortal life. If it's not written there, you'll not be recognized. Se seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem vida imortal. Se não está escrito ali, você não será reconhecido. What is it? All those prophecies are fulfilled. Everything right down to this time. O que é? Todas aquelas profecias estão cumpridas. Tudo exatamente até este tempo. The head of gold has passed away, as Daniel said it would. The Babylonian kingdom. A cabeça de ouro passou, como Daniel disse que passaria, o reino babilônico. Succeeding that, he said, would be the Medes and Persians. They succeeded the Babylonian kingdom, and they fell away to who? The Grecians, Alexander the Great. Sucedendo isso, ele disse que haveria os medos e os persas. Eles sucederam o reino babilônico. E eles perderam para quem? Os gregos, Alexandre o Grande. And they fell away to what? The Romans. And the Romans broke up to all the world, the Eastern and Western Rome, the two legs. E eles perderam para o quê? Os romanos. E os romanos se dividiram para todo o mundo, a Roma Oriental e Ocidental, as duas pernas. And he said iron and clay was on the toes, the 10 kingdoms. And he said they wouldn't mix, they'd intermarry among one another. Romanism and Protestantism. E ele disse, ferro e barro estavam nos dedos, os 10 reinos. E ele disse que não se misturariam e se casariam entre si, romanismo e protestantismo. And in that day, when this thing exists, then the stone will shoot out of the mountain without hands and rolled in and broke the thing to pieces. And it took the place of the image. E naquele dia, quando esta coisa existir, então a pedra foi cortada da montanha sem mãos e rolou, e esmiuçou a coisa. E isso tomou o lugar da imagem. So, my brethren, we're having troubles tonight. Wars, rumors of wars, earthquakes in divers places, perplexed of time, distress between nations. Deste modo, meus irmãos, nós estamos tendo angústias hoje à noite. Guerras, rumores de guerras, terremotos em diversos lugares, perplexidade do tempo, sofrimento entre as nações. I've just come back from overseas, and I haven't seen a nation, but what's trembling in their shoes. They don't know what's going to take place next. Eu há pouco voltei do exterior e não vi uma nação que não esteja tremendo de medo. Eles não sabem o que vai acontecer a seguir. But aren't we thankful tonight that we do know what's going to take place next? The Lord Jesus Christ shall come the second time in glory. Porém, como estamos agradecidos hoje à noite por sabermos o que vai acontecer a seguir, o Senhor Jesus Cristo virá a segunda vez em glória e majestade. And every name that is down written in the Lamb's Book of Life shall rise with their loved ones to meet the Lord in glory. Oh, what a marvelous thing. E cada homem ou mulher que for encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro ressuscitará com seus entes queridos para encontrar ao Senhor no ar. Oh, que coisa maravilhosa! That's the reason we say our hope is built on nothing less than Jesus' blood with righteousness. All around my soul gives way. He's our hope and stay. Essa é a razão por que nós dizemos: em nada pomos nossa fé senão na graça de Jesus.
Ao vir cercar-nos a tentação, é Cristo a nossa salvação. And at that time, Michael shall stand, the great prince. Michael was Christ, of course, who fought the angelic wars in heaven with the devil. Satan and Michael fought together, or fought against each other, rather. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe. Miguel era Cristo, naturalmente, o qual lutou as guerras angelicais no céu com o diabo. Satanás e Miguel lutaram juntos, ou lutaram um contra o outro, melhor dizendo. And now, and at that time, he said, as many was found written in the book, was delivered, and those who had done righteous. E agora, e naquele tempo, ele disse, tantos quantos forem encontrados escritos no livro, foram libertados. E aqueles que têm feito justiça, Watch this. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn away many to righteousness as the stars forever. observe isto. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e como os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas sempre. I look at that sometime, I think, brother, I go out of the morning, I love to get up early. Don't you like to rise early? Eu vejo isso às vezes e penso, irmãos, eu saio pela manhã, eu gosto muito de levantar cedo. Vocês não gostam de levantar cedo? I remember when brother and I were in the mountains, real early in the morning, around 4 o'clock, we'd rise up, look hanging back there, and there was the morning star. Eu me lembro quando os irmãos e eu estávamos nas montanhas, de madrugada, por volta das 4 horas, nós nos levantávamos, olhávamos pairando lá, e lá estava a estrela da alva. It gets real dark just before the break of day. We see the darkness gathering now. What is it? It's light pressing against the darkness. One has to give away. Fica bem escuro pouco antes do romper do dia. Nós vemos as trevas se avolumando agora. O que é isso? É a luz pressionando contra as trevas. Uma tem que desaparecer. All the creeping things that's been running through the night, when that sun comes up, they take to shelter. When the light shines. Toda criatura rastejante que é ativa durante a noite, quando aquele sol surge, elas vão para o abrigo quando a luz brilha. Night and light cannot exist in the same building. It's either dark or it's light. Noite e escuridão, noite e luz, não podem existir no mesmo edifício. Ou é escuridão ou luz. And light is so much more powerful than darkness. So is Christ so much more powerful than all the enemies of the world. Amen. E a luz é muito mais poderosa do que as trevas. Assim é Cristo, muito mais poderoso do que todos os inimigos do mundo. Now, we're taught by scientists, as the light begins to come, it condenses the darkness. And the darkness gathers all its hosts together to fight against the light. But the light prevails and comes on. Agora, os cientistas nos ensinam que à medida que a luz começa a vir, ela condensa as trevas, e as trevas reúnem toda a sua hoste para lutar contra a luz. Porém, a luz prevalece e avança. And the Bible said in the last days that Satan would go back like a roaring lion. E a Bíblia disse nos últimos dias que Satanás viria como um leão rugindo. He's gathering today all of his enemies, all of his friends, our enemies, and congregating them together, heaping up under a big head the mark of the beast. Amen. In the ecclesiastical realms, the confederation of churches, all uniting and making themselves a great organization, as same as Catholicism. Ele está reunindo todos os seus inimigos, todos os seus amigos, nossos inimigos, e está congregando-os, culminando sob uma grande cabeça, a marca da besta, nos círculos eclesiásticos, a confederação de igrejas. Todos se unindo e tornando-se uma grande organização igual ao catolicismo. And the world empires are uniting themselves together and forming up a big head over there in the political realms called communism. E os impérios do mundo estão se unindo e formando uma grande cabeça lá,
nos círculos políticos, chamado comunismo. And the light of God is pressing on. What's happening at the same time to make it? The Christian church, the church of the living God, is being anointed. Power is coming to her. She's receiving the Holy Spirit. E a luz de Deus está continuando firme. O que está acontecendo ao mesmo tempo para causar isto? A igreja cristã, a igreja do Deus vivo, está sendo ungida. O poder está vindo até ela. Ela está recebendo o Espírito Santo. Last year, in the full gospel rims, was 1,500,000 conversions. Amen. The greatest that swept the land for years after years. Amen. No ano passado, nos círculos do Evangelho Pleno, houve 1.500.000 conversões, a maior que já abrangeu a terra por anos após anos. We're not in the alley no more. We're up on Hallelujah Boulevard. We're not in the shed no more. Nós não estamos mais em um beco, nós estamos em um bulevar de aleluia. Nós não estamos mais no depósito. 1,500,000 conversions in the full gospel rings last year. Succeeded Catholicism and everything else. 1.500.000 conversões na categoria do Evangelho Pleno no ano passado. Ultrapassou o catolicismo e tudo mais. Oh, my. What is it? Lights are gathering. Great healing services is come to go. Hallelujah. Oh, que coisa! O que é isso? A luz está se juntando. Grandes cultos de cura têm se espalhado pelo globo. Aleluia! Way down in Formosa, healing campaigns are going on. Way down in Japan, healing campaigns are going on. Up in the frozen regions of the north, healing campaigns are going on. Lá em Formosa, campanhas de cura estão se dando. Lá no Japão, campanhas de cura estão se dando. Lá nas regiões geladas do norte, campanhas de cura estão se dando. Around the world, healing campaigns. Hallelujah. And are receiving the Holy Ghost of everybody. We're at the end time. Ao redor do mundo, campanhas de cura. Aleluia! Homens estão recebendo o Espírito Santo de todo lugar. Nós estamos no fim do tempo. What's it doing? And the devil says, now is my time. He's congregating his forces. O que isso está causando? Então o diabo diz, agora é minha vez. Ele está congregando suas forças. Confederation of churches trying to stop it. Amen. Saying they're nothing but a bunch of noise boxes. There's nothing to them. It's all fanaticism. There's no such a thing as working in the supernatural. A Confederação de Igrejas está tentando parar isto, dizendo, eles não passam de um monte de matracas. Eles não têm nada de especial. É tudo fanatismo. Não há nada dessa coisa de operar no sobrenatural. At the same time, the head of the American Medical Association writes a piece of paper and said, no man's got a right to come into a sick room to minister to people that don't believe in Almighty God and accept Him as His helper. E ao mesmo tempo, o cabeça da American Associação Médica escreveu um artigo no jornal e disse, ninguém tem direito de entrar numa sala de enfermos para ministrar às pessoas que não creia no Deus Todo-Poderoso e o aceita como seu ajudador. The Christian Herald interviewing doctors last month gave write-ups that I couldn't write myself if I was trying to brag on them. O Arauto Cristão entrevistou médicos no mês passado. Deram declarações que eu mesmo não poderia escrever se eu estivesse tentando me vangloriar disto. What is it? In the midst of everything, God will cause His enemies to testify to His glory. Yes, sir. Hallelujah. Glory. O que é isso? No meio de tudo, Deus fará os seus inimigos testificarem para a sua glória. Sim, Senhor. The doctor said we can only administer AIDS, but God is the healer. I said them great men just finding out what we bunch of nitwits know all the time. That's right. O médico disse, nós podemos somente dar assistência, porém Deus é o curador. Eu disse, aqueles grandes homens estão acabando de descobrir o que nós, bando de patetas, sabíamos o tempo todo. Isso é correto. Some of these glorious days, you'll
find out that this bunch of power that changes harlots to ladies and drunkards to gentlemen and Christians is the very power that'll lift them out of this earth and take them home in the rapture to glory. It may be too late. It may be too late for many. Qualquer dia glorioso desses, você descobrirá que esse grupo de poder, que muda prostitutas em damas e bêbados em cavalheiros e cristãos, é o mesmo poder que os tirará desta terra e os levará para o lar no rapto, para a glória. Talvez seja tarde demais, talvez seja tarde demais para muitos. At that day, Michael shall stand for the people. He is standing for the nations, he's standing for the people. Naquele dia, Miguel se levantará pelo povo. Ele não se levantará pelas nações, ele se levantará pelo povo. And many of those that sleep in the dust of the earth, some shall rise to everlasting shame and contentment, but those that be wise and turn many to righteousness shall shine as the stars forever and ever. Hallelujah! E muitos daqueles que dormem no pó da terra, alguns ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. Porém, aqueles que são sábios e tornam muitos a justiça, brilharão como as estrelas para sempre e sempre. Aleluia! Why should I care? They're building a palace for me over there. Come over to see me someday. Uma tenda e uma choupana para que deveria me preocupar? Estão construindo um palácio para mim lá. Venha visitar-me algum dia. What is it? I've walked out and looked at that great morning star as she begins to move yonder. What does the morning star say? The morning star's only reflecting the supreme light of the sun coming. Amen. Is that right? O que é isso? Eu saí e eu olhei para aquela grande estrela da alva ao começar a se mover além. O que a estrela da alva significa? A estrela da alva está somente refletindo a suprema luz do sol que está se aproximando. Está certo? The morning star, the reason it's so bright, you know how it is? The sun's so much closer to it. It's pressing on. And the morning star hails the coming of the sun. A estrela da alva, a razão por ser tão brilhante, você sabe por que é? O sol está muito mais perto dela, está avançando, e a estrela da alva saúda a vinda do sol. All right, you morning stars, it's time to go to heaven. You're coming. Shine, morning stars, rise early. It says the sun will soon be here. Muito bem, estrelas da alva, é tempo de ir saudando a vinda dele. Brilhem, estrelas da alva, levantem cedo. Ela diz, o filho logo estará aqui. When we look and see that morning star is glistening in the skies, it means that the sun will shine pretty soon. Quando olhamos e vemos aquela estrela da alva, enquanto ela está brilhando no céu, significa que o sol brilhará muito logo. And when we see the morning stars of God rising and shining to the glory of the resurrection of Jesus Christ, shows that that supreme one is pressing on. E quando nós vemos as estrelas da alva de Deus surgindo e brilhando para a glória da ressurreição de Jesus Cristo, mostra que esse ser supremo está avançando. The lights are gathering, but the morning star hold on! It isn't long till daylight. As luzes estão se juntando, porém, a estrela da alva grita, esperem, não demora até a luz do dia chegar. Hold on, it's not long till daylight. Just keep holding on. Esperem, não demora até a luz do dia chegar. Continue esperando. Sister Murphy and them used to sing. Just keep holding on, daylight's soon coming. Assim como a irmã Murphy e aqueles outros costumavam cantar, continue esperando, a luz do dia logo vem. Hold on to it. The morning stars are shining to the world now, lighting up the world. Just before the great darkness and a great thunderbolt from heaven, the coming of the Lord. Espere até que eles, as estrelas da alva, estão brilhando para o mundo agora, iluminando o mundo pouco antes da grande escuridão e do grande raio do céu, a vinda do Senhor. Listen close now. Now he said,
I looked at the morning star and I thought, oh, morning star. Ouçam bem agora. Agora ele disse: Eu olhei para a estrela da alva e pensei: Oh, estrela da alva. I looked down one day, standing there, Brother Woods and I. He just got the fire started and we was going to get breakfast. And I turned and looked at the morning star. Eu olhei para baixo. Um dia, estando de pé ali, o irmão Woods e eu, ele tinha acabado de fazer uma fogueira. E nós íamos tomar o café da manhã. E eu virei e olhei para a estrela da alva. I walked out there in them cedar bushes and the winds whispering through the pines. I stood there, felt good, breathing out good, fresh morning air, kind of frosty, plenty frosty. Go down to the creek, get a bucket of water, freeze before you get up. Fui até aqueles arbustos de cedro e o vento soprando pelos pinheiros. Eu parei ali, senti-me bem, respirando aquele bom e refrescante ar da manhã, e até que frio, bem frio. Se fosse até o riacho, apanhasse um balde d'água, ficava gelado antes de você ficar de pé. Stand up there, lifting up my hands out there in those pines. I looked at the morning star, I thought, oh, looky here, what 45 years has done for me. Estando lá de pé, levantando minhas mãos, lá naqueles pinheiros, eu olhei para a estrela da alva. Eu pensei, olha aqui, o que 45 anos tem feito para mim. I said, oh, looky here, getting wrinkled, my hands getting wrinkled, hair slipping out, teeth going. Oh, what 45 years has done for me. Eu disse, olha aqui, estou ficando enrugado, minhas mãos estão ficando enrugadas, o cabelo caindo, perdendo os dentes. Oh, o que 45 anos tem feito para mim. But I said, looking under that morning star, it was just as pretty and bright as it was the day that God floated off his hands and said, let it shine. Porém, eu disse, olhe além, aquela estrela da alva está simplesmente tão linda e brilhante o quanto ela estava no dia que Deus, assoprou de suas mãos e disse, brilhe. Then I thought of this scripture. I said, but God promised if we'd be wise and turn many to righteousness, we would outshine the stars forever. Então eu pensei nessa escritura e eu disse, porém Deus prometeu, se nós fôssemos sábios e tornássemos muitos à justiça, que nós brilharíamos mais do que as estrelas para sempre. I thought, morning star, you're shining now, but wait till we get there. Outshine the stars forever. Eu pensei, estrela da alva, você está brilhando agora, porém, espere até que nós cheguemos aí. Aleluia! Brilharemos mais do que as estrelas para sempre. I could hear that wind coming down the hill just about to break a day, whistling through those pines, saying, there's the land beyond the river that we call the sweet forever. And we only reach that shore by faith degree. One by one we gain the portal, there to dwell with the immortal, when they ring those golden bells for you and me. Eu podia ouvir aquele vento descendo a colina, quase ao romper do dia, sussurrando através daqueles pinheiros, dizendo, há uma terra além do rio, que chamamos doce e eterna, e somente alcançaremos pela fé. Um a um de entrar havemos nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. What a great thing! They be wise shall turn many to righteousness, and they shall outshine the stars forever and forever. Que grande coisa! Os entendidos a muitos ensinarão a justiça e resplandecerão mais do que as estrelas para sempre e eternamente. So what difference does it make anyhow? What's this little old span here for? This little old dust of the earth, spineless worm. Little old mortal body's got to corrupt and go back to the dust, and skin worms will eat it up. Por isso, que diferença faz, de qualquer maneira? Para que é este pequeno espaço de tempo aqui? Este pozinho de terra, verme invertebrado, pequeno corpo mortal que tem de corromper-se e voltar ao pó, e os vermes da carne o comerão. Oh my! Let me rise with all that's in me and shine for the glory of God. Lay aside every weight that the Holy Spirit can transmit His powers and glory through the preaching of the gospel and the healing of the sick to vindicate Jesus Christ raised from the dead. Oh my! Forever and forever.
Oh, que coisa! Deixe-me surgir com tudo o que está em mim e brilhar para a glória de Deus. Deixar todo embaraço para que o Espírito Santo possa transmitir seus poderes e glória através da pregação do Evangelho e da cura dos enfermos para vindicar Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. Oh, que coisa! Sempre e eternamente. But thou, Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. For many shall run to and fro, and knowledge shall increase. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, pois muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Then I, Daniel, beheld and looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and one on the other side of the bank of the river. E eu, Daniel, contemplei e olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e um da outra banda à beira do rio. And the one said to the man clothed in linen, Holy Spirit, which was upon the waters, peoples, multitudes, Holy Ghost upon the people. Oh, hallelujah. The Holy Ghost. E ele disse ao homem vestido de linho, Espírito Santo, que estava sobre as águas, povos e multidões. O Espírito Santo sobre as pessoas. Oh, aleluia, o Espírito Santo. Revelations 15:16 says that the thickness of multitudes, the water means thickness of multitudes of people. Apocalipse 15:16 diz que a densidade e multidões. A água significa densidade e multidões de pessoas. And here's one in white linen waving himself up and down upon the waters with his hand up to heaven, swearing by him that lives forever and ever. When these things happen, time shall be no more. Amen. Hallelujah. E aqui está um em linho branco, ele próprio acenando para cá e para lá sobre as águas, com suas mãos levantadas para o céu, jurando por aquele que vive para todos sempre. Quando estas coisas acontecerem, não haverá mais demora. Aleluia! Time shall be no more. Swore that when we see these nations breaking and things taking place like that, the mystery of God's already accomplished. Não haverá mais demora. Jurou isso quando nós vimos estas nações se rompendo e coisas acontecendo assim. O mistério de Deus já está cumprido. What is it, the mystery of God? God in you, the hope of glory shining forth, the baptism of the Holy Spirit. O que é o mistério de Deus? Deus em você, a esperança da glória, reluzindo o batismo do Espírito Santo. And he said, when these things take place, time shall be no more. Então ele disse, quando estas coisas acontecerem, não haverá mais demora. They that know their God, said Daniel, in the last days many shall run to and fro, knowledge shall increase. But they that know their God, shall do exploits in the last days. They shall do exploits. Aqueles que conhecem o seu Deus, disse Daniel, nos últimos dias muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Porém, aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas nos últimos dias. Eles farão proeza. Oh, what exploits of faith is breaking around the world tonight. Over and over. All over the nations, great campaigns. Oh, proezas de fé estão se manifestando ao redor do mundo hoje à noite, repetidamente, por todas as nações, grandes campanhas. Our blind are seeing, the deaf are hearing, the lame are walking. People of all walks of life are coming in and receiving the Holy Spirit. Not only the poor and pauper, but the millionaire and everything else. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, o coxo anda. Pessoas de todos os caminhos da vida estão aceitando. Eles estão recebendo o Espírito Santo. Não somente o pobre e o mendigo, porém o milionário e tudo mais. God's taking and putting his robe up on each one and giving an invitation to the wedding supper. Deus está tomando e colocando seu manto sobre cada um e dando-lhes um convite para a ceia do casamento. And the great high priest Melchizedek will come someday
and we'll eat the communion anew with him in the kingdom of God one of these great glorious days. E o grande sumo sacerdote, Melquisedeque, virá algum dia e nós tomaremos a comunhão novamente com ele no reino de Deus, qualquer destes grandes, gloriosos dias. Oh, I'm so happy tonight to be here. Yes, sir. Some great day, some marvelous day. Time shall be no more. Oh, eu estou tão feliz hoje à noite de estar no reino. Sim, Senhor. Algum grande dia, algum maravilhoso dia. Não haverá mais demora. See, we come out of eternity. We was before there was a world. Did you know that? God made man in his own image. Veja, nós viemos da eternidade. Nós éramos antes que houvesse o mundo. Você sabia disso? Deus fez o homem em sua própria imagem. Where was you, he said to Job, when Job thought he had some wisdom? Said, where was you when I laid the foundation of the world? Before I laid it, when the sons of God sang together and the morning stars shouted for joy. Onde estavas tu? Ele disse a Jó, quando Jó pensou que tivesse sabedoria. Disse, onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Antes que eu o fundasse, quando os filhos de Deus cantavam juntos e as estrelas da alva rejubilavam? The morning stars shouted for joy. Them shining ones shouted for joy. When they seen that someday they would tabernacle here on earth. As estrelas da alva rejubilavam. Aquelas estrelas brilhantes rejubilaram quando elas viram que um dia elas faziam uma habitação aqui na terra. And the king, Melchizedek, would come in the righteousness of God and give his life to redeem us to God back again and out shining stars forever and ever. E o rei Melquisedeque viria na justiça de Deus e daria sua vida para nos redimir a Deus de volta novamente. E agora estrelas brilhantes para sempre e eternamente. Where was you when I laid the foundation of the world? Declare where they're hooked at. Tell me what they stand upon. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Faze-me saber onde elas estão ligadas nisto. Dize-me sobre o que estão fundadas. Said, gird up yourself, I want to talk to you like a man. And Job fell on his face like a dead man. He couldn't stand it. God was there. There you are. Where was you when I laid the foundations of the world? Dize, cinge os teus lombos. Eu quero falar contigo como homem. E Jó prostrou-se sobre o seu rosto como morto. Ele não pôde suportar isto. Deus estava ali. Aí está. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? This glorious gospel has been prophesied by the Old Testament prophets. It's come down through the ages. It's here tonight. It's vindicated by God. She swept the world. Este glorioso evangelho foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Atravessou as eras. Está aqui hoje à noite. Está vindicado por Deus. Tem abrangido o mundo. They've tried to put it out, but try to put out a fire on a windy day and a dry timber before it. Why you can't do it? The more you fight it, more winds you give it. More winds you give it, harder it'll burn. That's the only thing. Tentaram apagá-lo. Porém, tente apagar um fogo num dia ventoso e com madeira seca na floresta. Ora, não se consegue apagá-lo. Quanto mais se luta contra ele, mais fôlego se dá a ele. Quanto mais fôlego se dá, mais ele queima. Essa é a única coisa. We used to have a little fire out in the mountains when I used to try to make a fire burn early in the morning. I'd get out there and throw some sticks on it and go to smoking. I know as sure as there's a little smoke, there's fire there somewhere. Nós costumávamos fazer uma pequena fogueira nas montanhas quando eu costumava tentar fazer uma fogueira pegar fogo de madrugada. Eu ia ali e jogava alguns gravetos nela. Começava a formar fumaça. Eu sei que, tão certo quanto há uma pequena fumaça, há fogo em algum lugar ali. The only thing I had to do is take my hat and go to fanning it. And it finally caught up. A única coisa que eu tinha que fazer era tomar meu chapéu e começar a abanar. E finalmente pegava fogo. That's what the church needs today, is another fanning of their mighty rushing wind like fell on the day of Pentecost, to fan it back into faith again, to receive the Lord Jesus Christ at His coming in glory. É disso que a igreja necessita hoje, é de um outro abano do impetuoso e veemente vento, como o que caiu no dia de Pentecostes, para abaná-la de volta à fé novamente, para receber o Senhor Jesus Cristo na sua vinda em glória. Look at the signs, wonders, mysterious things happening. Earthquakes
earthquakes in divers places, tidal waves breaking the bank, just like Jesus said would do. Man's heart failing, fear. Veja os sinais, maravilhas, coisas misteriosas acontecendo, terremotos em diversos lugares, ondas gigantescas quebrando as encostas, exatamente como Jesus disse que faria. Os homens desfalecendo, temor. Fear. Oh, who's going to throw the first cobalt bomb? What will take place? In a few hours, the whole world will be annihilated. While we'll be in the presence of God for if the Lord drops out of the plane. That's right. Temor. Oh, quem vai lançar a primeira bomba de cobalto? O que acontecerá? Dentro de poucas horas, o mundo todo será aniquilado. Ora, nós estaríamos na presença de Deus antes mesmo que ela caia do avião. Isso é correto. What will it be? There'll be nothing. But we'll drop this old robe of flesh, we'll drop and rise and seize the everlasting prize and shout while passing through the air, farewell. O que será? Não será nada, porém, nós sairemos deste velho manto de carne. Nós morreremos e ressuscitaremos e receberemos o prêmio eterno, e ao atravessarmos o ar, clamaremos: adeus, adeus, doce hora de oração. It'll all be over, we'll go home, lay this old body down, exchange it for a crown and a robe yonder, that'll fade not away. Estará tudo terminado e nós iremos para o lar. Deixaremos este velho corpo, trocá-lo-emos por uma coroa e um manto além, que não se desvanecerão. Turn back from an old man and old woman to a young person to live forever and ever, outshining immortality, to walk up and down the streets of glory in the presence of the Lord Jesus Christ. Saying glory to God in the highest. He has did great things in our midst. Nós nos tornaremos de velho, velha, a jovem, para vivermos para todo sempre, ultrapassarmos em esplendor e imortalidade, para andarmos de um lado para o outro nas ruas da glória, na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo: glória a Deus nas alturas, Ele fez grandes coisas em nosso meio. While we're in the journey today with God's power vindicating everything on every hand, let's look around and see where we're at. Enquanto nós estamos na jornada hoje, com o poder de Deus vindicando tudo por todo lado, vamos olhar em volta e ver onde estamos. Look at the fig tree putting forth buds. Look at the other trees putting forth buds. Look at the nations putting forth buds. Look at the Holy Ghost Church putting forth buds. Look at Pentecost repeating, coming back, same signs and wonders. Hallelujah! Shall we pray? Ver a figueira dando os rebentos, ver as outras árvores dando os rebentos, ver as nações dando os rebentos, ver a igreja do Espírito Santo dando os rebentos, ver o Pentecostes se repetindo, voltando, os mesmos sinais e maravilhas. Aleluia! Vamos orar. Heavenly Father, we thank Thee tonight for the power of the resurrection of Jesus Christ, for His great supreme being, for His anointing of the Holy Ghost. Pai Celestial, nós te agradecemos hoje à noite pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, pelo seu grande ser supremo, pela sua unção do Espírito Santo. We thank Thee because that He's here now, a living, ever living, making intercessions upon our confession. Nós te agradecemos porque Ele está aqui agora, vivo, sempre vivo, fazendo intercessões, baseado em nossa confissão. We thank Thee for His healing power that snatched us as firebrands, Lord, brought us from the grave, has raised us up and renewed our strength and given us power that we might go forth and shine here in this darkness. We thank Thee for this. Nós te agradecemos pelo seu poder de cura que nos apanhou como tições, Senhor, nos tirou do sepulcro, nos ressuscitou e renovou nossa força e nos deu poder para irmos brilhar aqui nessa escuridão. Nós te agradecemos por isto. Father, we pray that You'll bless everyone that's unsaved. Bless all the saved. Grant it, Father. Heal all the sick. Get glory. Pai, nós rogamos que Tu abençoes cada um que não é salvo. Abençoa todos os salvos. Concede, Pai. Cura todos os enfermos. Recebe glória. Bless this little tabernacle. Bless the people. Bless Brother Neville, the pastor. Bless all the deacons, the trustees. Grant it, Lord. Lay Your healing hands upon them. Abençoa este pequeno tabernáculo. Abençoa as pessoas. Abençoa o irmão Neville, o pastor. Abençoa todos os diáconos, os administradores. Concede, Senhor. Impõe Tuas mãos curadoras sobre eles. And if the devil comes in and causes little differences, heal it, Lord, right quick with the balm of Gilead. Grant it, Lord. Pour out the anointing oil upon them.
Make them humble in heart, sweet in soul. May they walk in the footsteps of the Lord Jesus. E se o diabo vier e causar pequenas diferenças, cura, Senhor, rapidamente com o bálsamo de Gileade. Concede, Senhor. Derrama o azeite da unção sobre eles. Faz-os humildes de coração, afáveis de alma, que eles possam andar nas pegadas do Senhor Jesus. As the physical things happen to them and they become sick, may the angel of God stand near to apply the blood of Jesus. Granted, heal all the sickness. As coisas físicas acontecem com eles e tornam-se enfermos. Possa o anjo de Deus permanecer perto para aplicar o sangue de Jesus. Concede, cura todas as enfermidades. Help me, Lord, as I break out down into the fields, seeing those great needs, what I need in the day. Millions are dying. 144,000 heathens died today without knowing Christ. Help me, dear God. Ajuda-me, Senhor, enquanto avanço para os campos, vendo essa grande necessidade. Que necessidade hoje? Milhões têm morrido. 144 mil pagãos morrem hoje sem conhecer a Cristo. Ajuda-me, Deus amado. Bless us all together. And someday, rise us from this earth yonder, Lord, to sit with you in your throne in the heavenly places up yonder in Christ Jesus. Grant it, Father. Until that time, may health and strength be ours, for we ask it in Jesus' name. Amen. Abençoa todos nós juntos e algum dia ressuscita-nos desta terra para o além, Senhor, para sentarmos contigo em teu trono nos lugares celestiais além em Cristo Jesus. Concede, Pai, até aquele tempo que a saúde e a força sejam nossas, pois nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amen. Oh, I want to see him. I want to look upon his face. There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. I gaze all past home and back, ever to rejoice. As I travel through this land, singing as I go, appointing souls to Calvary, to the crimson flow. Many arrows makes my soul run without within, but my Lord leads me on to Him I must cling. Oh, I want to see on His face, there to sing forever on His saving grace, on the streets of glory. Of tears all past, oh, that ever finished joy. Now listen just a moment. How many Methodists is here? Raise up your hands. Methodists? How many Baptists is here? Raise up your hands. How many Presbyterians here? Raise up your hands. How many Nazarenes? Raise up your hands. How many Pentecostals? Raise up your hands. How many Lutherans? Raise up your hands. Agora ouça, apenas um momento. Quantos metodistas estão aqui? Levantem a mão, metodistas. Quantos batistas estão aqui? Levantem a mão. Quantos presbiterianos aqui? Levantem a mão. Quantos nazarenos? Levantem a mão. Quantos pentecostais? Levantem a mão. Quantos luteranos? Levantem a mão. We were all here, look, a great big group mixed up, all sitting in one place in heavenly places, rejoicing in the blessing. Bem, nós estamos todos aqui. Olhe, um grande grupo misturado, todos sentados em um lugar, em lugares celestiais, regozijando na bênção. Now I want the Methodists to shake hands with the Baptists, the Baptists with the Lutheran. Turn around, shake one of their hands, and turn back this way. Now we sing it. Agora eu desejo que os metodistas deem um aperto de mão nos batistas, o batista no luterano. Virem para o lado agora e um dê um aperto de mão no outro. E virem de volta nessa direção agora enquanto cantamos este. Parting souls to Calvary, to the crimson flow. Oh, many arrows makes my soul run without within. But my Lord leads me on to Him I must cling. Oh, I want to see, look upon His face, up there to sing forever, on His saving grace, on the street
you feel like you're all... Isso não faz você sentirem bem? Não faz você sentirem como se todas as suas... How many Christians is here? Raise your hand. Everybody believes on the Lord Jesus Christ. Raise up your hand. Amen. Oh, what a wonderful thing. Quantos cristãos estão aqui? Levantem a mão. Todos que creem no Senhor Jesus Cristo, levantem a mão. Oh, que coisa! Que coisa maravilhosa! Now as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now. Let's sing. Agora, ao nos separarmos, ao partirmos de nossos diferentes lares, vamos com oração. Agora vamos cantar nossa boa antiga canção de despedida. Quantos a conhecem? Leva tu contigo o nome. Todos juntos agora, vamos cantar. Listen, at the name of Jesus bow we, falling prostrate at his feet. King of kings, heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious Eis aqui o que desejo que você faça. Take the name of Jesus with